Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje estou trazendo para vocês um bolo de 2 andares, tá, gente? Um bolo de casamento. Temos aqui um bolo do aro 24, né? Por 10 de altura. E o bolo do aro 15, gente, por mais ou menos 14 de altura, tá? Esse ficou bem alto, porque ele tá com 3 camadas de recheio, né? Foi recheio de coco e brigadeiro de ninho. Então, gente, quem me acompanha aqui no canal sabe que os meus bolos costumam ser bem altos, né? Todos os meus bolos têm 3 camadas de recheio. Porém, como a cliente pediu que queria o andar de baixo um pouco mais baixo, né? Para ficar mais fácil para cortar, então eu resolvi fazer dessa forma. Eu utilizei a forma do aro 24, porém, eu utilizei a mesma quantidade de massa e de recheio que eu utilizaria na forma do aro 20, né? Que é o que era para dar a quantidade de fatias que foi o tamanho desse bolo, né? Então, eu utilizei a mesma quantidade de massa e de recheio, porém na forma mais larga, né? Então, ele ficou só com 2 camadas de recheio, mas ele rende a mesma quantidade de fatias, tá, gente? Então, eu comecei decorando já aqui o segundo andar, né? Por quê? Porque eu levo ele para a geladeira, né? Para ele ficar mais estruturado, para não correr nenhum risco, né, gente? Na hora de fazer a sobreposição, é bom que ele esteja bem firme, né? Porque quando a gente termina de decorar, ele já tá, o chantilly, ele já tá um pouco, já com muitas horas, né? Assim, fora da geladeira. Então, a gente decorando o primeiro andar e levando ele para a geladeira, acaba que ele fica mais firmezinho e facilita na hora de transportar para cima do outro, tá? De fazer a sobreposição. Então, gente, eu depositei, como vocês estão vendo, com a manga de confeitar. Eu gosto de fazer dessa forma, gente, porque facilita o meu trabalho. E aqui eu tô alisando já com a mesma espátula que eu vou utilizar para fazer a textura, né? Essas espátulas, elas são bem legal porque todas elas têm um lado liso, né? Que eu posso alisar com qualquer uma, né? Que tiver no momento. Então, eu vou fazer a textura, né? Ele é um bolo simples, gente, esse bolo. Ele vai ser todo branquinho, tá? Só vai ter a textura mesmo e umas pérolas. E a cliente ela me enviou o modelo, mas ela falou que queria só o bolo, que ela mesma ia colocar as flores e os noivinhos, tá? Eu até falei para ela trazer para eu colocar, mas ela disse que não, que ela ia colocar só na hora da festa mesmo. E aí eu também, né, não falei mais nada. Então, só peguei a encomenda, né, e fiz do jeitinho que ela me pediu. Então, eu tô passando já a espátula de textura. Essa é a número 5, tá, gente? Essa é aquela que faz as cavidades para fazer as listas no bolo. Porém, para fazer essa textura, eu tô, tipo, que abraçando o bolo, sabe? Eu coloco ela o mais fechado mesmo que eu consigo, para ela não fazer cavidade, né? Porque eu não quero para retirar chantilly do meu bolo, né? Senão vai aparecer a massa do bolo e não é legal, né? Principalmente um bolo de casamento, né, gente? Que é todo branquinho, não tem nada aí para disfarçar, então tem que ser mesmo caprichar nos mínimos detalhes, né? Então eu passei ela, como vocês viram, vou fazer a mesma textura nos dois bolos, né? Que era o que estava no modelo inspiração. Então, gente, essa parte aqui da parte de cima é bem chatinho de fazer por conta do caninho, né? De pega-balão, que eu já vou falar sobre ele. Porém, depois que a gente retira o caninho, eu vou afundar esse caninho, né? Quando eu sobrepor o bolo em cima do outro, aí a gente termina de fazer o acabamento da parte de cima. Esse caninho, gente, de pega-balão, esse guindaste caseiro, eu já ensinei a fazer aqui em outros vídeos, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer. É só você dar uma maratonada aí que vocês vão encontrar. Nada mais é do que aquele caninho de pega-balão, gente. É aquele mais fino, tá? Porque tem aquele mais grosso, que é o de centro de mesa, né? De festa. Aquele maior, porém eu não encontrei do maior, né? Então eu fiz com o mais fino mesmo. Eu juntei dois, né? E eu coloquei no fogo, né? Para esquentar a pontinha do cano. Aí pressiona sobre uma superfície lisa, né? Só para formar aquela trava, sabe? Para eu colocar no pratinho de isopor e ele segurar, né? Para impedir que ele passa, né? Que ele ultrapassa o pratinho de isopor, né? Então vocês vão ver aí como é fácil, gente, trabalhar com esse guindaste caseiro, facilita muito o nosso trabalho. Então, como vocês viram, né? Eu comecei pelo segundo andar.
Já levei para a geladeira e agora estou no primeiro andar, né? Que é o primeiro bolo. Então eu fiz a pré-camada, gente. É muito importante, tá? Para segurar todos os farelinhos, principalmente quando se trata de um bolo de casamento, né, gente? Que dá um frio na barriga, né? Quando a gente vai pegar uma encomenda assim, é uma responsabilidade muito grande. O primeiro andar eu não fiz a pré-camada, acabei esquecendo, né? Mas não me deu problema nenhum. Graças a Deus deu tudo certo. Porém, esse eu tô fazendo a pré-camada e eu tô depositando bastante chantilly, gente, nele, porque vai retirar, querendo ou não, né, com esse tipo de espátula, ele retira um pouco, né, do chantilly. Mas nada que atrapalhou na decoração, não. Eu estou utilizando o chantilly Amélia, né, que é o que eu gosto de trabalhar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu trabalho com chantilly estabilizado, com pó para glacê real, né. Eu tava tendo problemas aí com outro tipo de chantilly que eu utilizei, né, que eu tava sem o Amélia. Mas, gente, olha só a diferença. Olha como esse chantilly tá lisinho, sedoso. Não tem nada de gruminho, nada de bolhas de ar. É muito bom, gente, a gente trabalhar com um material que a gente gosta, né, e que a gente já acostuma mesmo, já tem costume de trabalhar. Então, eu estou utilizando a mesma espátula que eu utilizei no outro, né, para fazer a textura. E percebam a posição que eu coloco ela, gente, para não retirar muito chantininho, porque essa espátula, ela faz cavidade no bolo, né, então eu não quero que isso aconteça. É somente para fazer a textura mesmo. Aí estou tirando aqui o excesso das quinas, né, porque ainda vou passar mais chantininho, né, na parte de cima. Essa parte demora, a gente tem que ser com muita paciência, tá, gente? A gente vai colocando chantininho onde falta, retirando da onde tem mais. E é muito bom, gente, fazer nosso trabalho com pelo menos 2 horas de antecedência, gente. Para que se aconteça algum imprevisto, a gente tenha tempo, né, para poder arrumar, né? Então, eu tô passando mais uma vez a espátula e percebam que o chantininho tá lisinho, tá num ponto bom, não tá mole, tá hidratado. Eu hidratei com creme de leite, gente, dessa vez, tá? Não hidratei, eu sempre hidrato com leite condensado ou creme de leite. Às vezes hidrato com água também, porém tem uma diferença e eu acho melhor ou com o creme de leite ou com o leite condensado, tá? Então, estou agora finalizando a parte de cima, né? Não fiz textura na parte de cima, ficou liso mesmo. E aqui, gente, eu fiz uma marcação, né? Não mostrou essa parte com a mesma forminha do que eu assei o bolo, né? Para ficar bem no centro, certinho. Agora eu vou colocar aqui a estruturação do bolo, né? Eu cortei, né? Vou colocar. Esse é do caninho maior de pega balão, tá? Eu cortei. Eu tinha só um, fiz dois e fiz mais dois do canil mais fino, né? Eu juntei 3 aí, enrolei a fita adesiva e cortei. Eu coloquei somente 4 mesmo, gente, na parte de cima. Mas você pode colocar 6, né? Ou até mais, mas eu achei que 4 era o suficiente. E olha só como é fácil, gente, transportar. Olha só como é fácil fazer essa sobreposição com esse pega-balão. Como facilita a nossa vida. Antes eu fazia com a espátula, né? Porém, assim facilita muito e nem precisava de acabamento, né? Mas como na inspiração tinha essas pérolas, eu resolvi colocar, né? E não mostrei, gente, essa parte do meio colocando, porque essa parte aí demorou demais. Porque eu não me adaptei a colocar com a pinça, né? Eu só coloco com a mão mesmo e demora muito, gente. Essa parte do meio ali foi a mais difícil. Eu acho que eu demorei uns 40 minutos para colocar, porque com muita calma, né? Com muita paciência para não danificar o trabalho que já está feito, né? Aí terminei de colocar aqui na parte de baixo. E agora o que eu estou fazendo, colocando 2 palitos de churrasco aí, né? Um de um lado, outro do outro. Para ultrapassar aí os 2 bolos, né? Para poder fixar, né? Para eu ter certeza que não ia acontecer nenhum problema no transporte desse bolo. Porque eu não confio, gente, de colocar só aquele caninho do meio. Eu coloquei mais esses 2 palitos aí, né? Então, ele é uma segurança a mais. Agora, eu tô colocando pérolas na parte de cima também. E agora eu vou utilizar, gente, esse pó pisca. Ele é da Iceberg. Na embalagem tá falando pó, né? Mas ele é um glitter, na verdade. E eu tentei colocar ele seco na bombinha, né? Porém, não deu muito certo. Então, eu resolvi colocar com o álcool de cereal mesmo. E tô colocando aqui na bombinha para poder aplicar, né, para dar um brilho.
E foi somente essa decoração, gente. Como eu falei para vocês, as flores e os noivinhos ficaram por conta dela, da cliente, né? E eu não pedi foto porque era uma cliente nova, né, gente? Se fosse uma das minhas clientes mais antigas, às vezes eu peço, né, para mandar foto. Mas como essa era uma cliente nova, né, que foi a primeira encomenda que eu fiz, eu não pedi foto para ela. Então, esse foi o resultado final. Olha como ficou lindo, gente. Não ficou bolhas de ar, somente a marca da espátula ali, né? Ficou muito lindo, eu amei essa decoração. Espero muito que vocês gostem, que eu esteja ajudando de alguma forma, né? Com minhas dicas aí para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, tá, gente? Um beijão para todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!